nós apresentamos a questão de resolver criando uma nova lei que é a alienação fiduciária, que todos sabemos que o sistema hipotecário faliu pela inadimplência do consumidor. Mas no governo Geisel, em algumas reuniões em Brasília, nós levamos um trabalho ao presidente, que começou no governo dele e veio acabar no governo do Figueiredo, com todos esses colegas que eu citei os nomes, que participaram ativamente dessa batalha, e hoje nós estamos aí com uma lei que dá segurança aos notários e registradores. Achavam que isso aqui era uma ilha, depois viram que era algo um pouco maior e criaram as capitanias hereditárias, Sesmaria, e aí veio o registro hipotecário. Quer dizer, a evolução do registro imobiliário no Brasil tem muito a ver com a pujança que nós vivemos hoje. Valeu a pena, né? Como é que é? Consciência do dever cumprido, lembrando sempre que não foi sozinho, eu tive apoio de todo o Estado brasileiro. Meu nome é Lincoln Bueno Alves, sou primeiro oficial do Registro de Imóveis e Anexo de Franca e tenho 78 anos de idade. Nasci em 20 de abril de 1946. Não, eu nasci em Jaú. Eu fui para São Paulo em 1958, quando comecei a trabalhar no 16º Registro de Imóveis de São Paulo. E isto foi em 12 de outubro de 1958. Lá eu comecei como auxiliar, depois fui conduzido a escrevente. Naquela época existia graduações do escrevente, era o terceiro escrevente, segundo e depois primeiro escrevente. Fui algumas vezes oficial maior substituto. Depois, quando eu vim para Franca, eu cursei a Faculdade de Direito de Franca, tendo me formado em 1990. O meu interesse por cartório foi o fato de eu começar muito cedo, né, em 1958, e ter exercido vários cargos no 16º Registro de Imóveis. E quando no ano de 1981 eu fui convidado a trabalhar em Franca, neste cartório, onde participei de 81 a 84, 85, como registrador interino. Depois o cartório foi provido, eu continuei em Franca trabalhando como oficial da época, e em 1988 eu assumi definitivamente o cargo de oficial desse cartório. Assim, eu passei pelo 16º, né, de 1981, de 1958 até 1981, quando eu vim trabalhar em Franca. Agora, eu prestei serviços ao Tribunal de Justiça, trabalhando na comarca de Batatais durante 2 anos, né? E colaborei algumas vezes com a comarca de Pedregulho, Patrocínio Paulista, que são próximos aqui a Franca. Os desafios do cartório começou em 1981, porque eu não era titular, mas eu vim aqui para regularizar, acertar o andamento do cartório, porque é um cartório de 1865 e estava no ano de 1981, ainda trabalhava no velho regulamento, quando a Lei 6.015 estava em vigor desde 76. Então foi uma experiência, um desafio muito grande, porque é um cartório que ainda trabalhava no bico da pena. Nós tivemos que introduzir o sistema desde a máquina da datilografia na época, porque era um cartório que vinha do tempo do bico da pena e do mata-borrão. E assim continuava numa cidade de grande porte, de ilustres membros da vida jurídica, né? Com faculdade de Direito em Franca,
e já se fazia necessário uma reforma muito grande, um trabalho muito grande junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Franca, junto às faculdades de Direito, né? E além do Judiciário Estadual, com o Judiciário Federal e Trabalhista, né? Para poder ter um arranque, que o cartório estava muito paralisado na época. Quando eu falei que o cartório estava no bico da pena, porque é que os registros eram feitos manuscrito, em pleno ano de 1981. Então eu tive que introduzir naquela época a máquina de escrever, que aqui não tinha, tive que introduzir o sistema de microfilmagem para poder acelerar o serviço, porque é um cartório anexo. Ele tem protesto, títulos de documento, pessoa jurídica e o registro de imóveis. Então não havia mais como trabalhar nesse sistema manuscrito e preparar o pessoal para essa nova fase, que era as leis modernas que já estavam vigentes e aqui não se aplicavam. Tivemos que regularizar inúmeros loteamentos, condomínios, enfim, começar a fazer o sistema do registro nas fichas, usar o microfilme, em títulos de documento, usar o sistema moderno de microfilmagem também, que o cartório estava paralisado. E isso também no setor de protesto. Eu fui presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil durante 2 gestões. E nesse período eu fiz um trabalho muito longo, juntamente com meu colega Jacomino, juntamente com o Galhardo de Araraquara. Nós começamos um trabalho na Fundação Vanzolini para ver o que se podia fazer para informatizar os cartórios. E esse trabalho foi de um longo trabalho entre os membros da Fundação Vanzolini e do NAIP da USP, que nós começamos o trabalho junto com as universidades, para que fôssemos entender como informatizar, porque naquela época tinha muita gente que falava que conhecia a informática, mas nós também precisávamos conhecer melhor, porque informatizar um cartório não é colocar o computador e começar. A gente teve que fazer alguns trabalhos junto a algumas empresas de informática. Eu, pessoalmente, naquela época, eu trabalhei junto com a empresa Ciplan, que é de propriedade do Werner. Nesse momento, nós discutíamos muito como informatizar um cartório antigo, que a informatização tem que ter muita cautela, porque não dá para colocar direto sem um conhecimento de como esse cartório operou durante longos anos. E esse trabalho eu levei para o IRIB e nós fazíamos reunião lá, eu, o Sérgio Jacomino, o Galhardo, oficial de Araraquara, o Dr. Gilberto Valente, que nos assessorava. Então nós conseguimos dar um arranque num primeiro passo com a microfilmagem e no passo seguinte com a informatização. E essa informatização vem crescendo muito, que não é um negócio que podia se implantar do dia para a noite. E isso cresceu ao ponto que hoje é Brasil. E no Instituto a gente procurava pregar isso para os demais colegas de todos os estados e a recepção foi muito boa. Com isso, cada estado foi se preparando e chegamos aonde chegamos hoje, com o ONR, que é um órgão operador nacional, do qual eu faço parte como membro do Conselho Consultivo. Tivemos a presidência aí do Fausilino, participação do colega Galhardo,
o Galhardo Filho, né, o Flaviano. E hoje o Flaviano continua, mas outros estados, como Minas Gerais, vêm colaborando e o crescimento é muito grande, porque a recepção dos registradores, o trabalho feito pelos colegas de Minas, isso vem solucionando cada vez mais esse circuito eletrônico de receber os documentos pelo sistema moderno. Na época do IRIB foi um grande desafio, que além dessa questão da informática e do sistema de microfilmagem, nós tínhamos que batalhar para criar novas leis, porque na minha gestão o governo era o presidente Fernando Henrique, ministro do Planejamento era o ministro Serra e ministro Raul Jugman, da Reforma Agrária. E havia, assim, querendo reativar o BNH e criar um novo sistema, assim, com essa reativação, eles pretendiam também resolver o problema da questão dos imóveis na área rural. Então foi uma oportunidade muito grande que nós apresentamos as ideias de não mexer no sistema hipotecário como pretendia o ministro na época. Nós apresentamos a questão de resolver criando uma nova lei que é a alienação fiduciária, que todos sabemos que o sistema hipotecário faliu pela inadimplência do consumidor. Aí, com o posicionamento da alienação fiduciária, houve o interesse da República, né? E trabalhamos junto com o Melim Chalub, que é um grande mestre do direito, professor no Rio de Janeiro, e com o presidente da República na época, mais o ministro Raul Jugman, e não posso esquecer aqui de lembrar da colega de Brasília, Leia Emília Brown, de Portugal, que foi a nossa grande embaixadora em Brasília, que viabilizou os contatos com a República. Mas isso só não bastava, porque os banqueiros já evitavam fazer grandes financiamentos por causa da questão da inadimplência do sistema hipotecário. E com isso eu me relacionava com a BCIP, que é a Poupança Nacional Brasileira, e o presidente era o Anésio Abdala, que era um banqueiro, construtor de prédios, né? E após inúmeras reuniões com ele, com o professor Dr. Melim Chalub e outros membros da BCIP, nós propusemos o avanço dos debates para a criação da lei de alienação fiduciária. A lei até que andou rapidamente, mas depois, em contato com o sistema de bancos no Brasil, de início a dificuldade estava muito grande, porque os grandes bancos não acreditavam no sistema. E, por fim, a Caixa Econômica Federal lançou a alienação fiduciária, e hoje a alienação fiduciária é uma realidade no Brasil. E tudo isso nasceu dentro do IRIB, com esses colegas que eu citei o nome, com a BCIP, com os deputados da época, deputados que trabalhavam junto com os banqueiros e deputados que trabalharam com o Instituto de Registro Imobiliário. A Noreg era a antiga associação dos oficiais de cartório. No tempo, se fazia necessário criar a Noreg, porque a Associação de Notários e Registradores era um órgão que prestava um brilhante serviço aos cartorários, mas foi necessário criar a Noreg e a Noreg Brasil, que é um órgão que serviu para estudo, mas serviu para defesa de classe. Foi um momento que o cartorário passou a ter uma respeitabilidade muito grande,
porque durante largo tempo certas entidades comparavam o cartório como batedor de carimbo, quando não é isso. O cartório, quer notarial, quer o sistema de registro, título, documento, pessoa jurídica, ele traz o quê? A prevenção de litígio, ele garante a paz social no Estado brasileiro. E isso foi muito importante com essas entidades criadas e principalmente junto com o IRIB, né? Ah, sim, a Lei 8935 foi uma lei que resolveu o problema da nossa carreira. E aí teve grandes vultos que participaram disso. Nós podemos citar aí o Cláudio Marçal, Bernardo Francês, a Leia Emília Browne de Brasília, o Rogério Portugal, o Paulo Tupinambá Vampé e outros mais, né, que me fogem no momento. Então foi um período de uma luta muito grande para que ocorresse uma diretriz, a privatização do nosso trabalho no Brasil todo. Na época havia risco de estatização, inclusive houve uma lei intermediária aí que considerou os cartórios na vacância que estariam oficializados. Mas no governo Geisel, em algumas reuniões em Brasília, nós levamos um trabalho ao presidente, que começou no governo dele e veio acabar no governo do Figueiredo, com todos esses colegas que eu citei os nomes, que participaram ativamente dessa batalha, e hoje nós estamos aí com uma lei que dá segurança aos notários e registradores. No registro de imóveis, vamos falar retificação de área, rural, urbana, tudo isso era feito no judiciário, o que não inibe continuar fazendo no judiciário quando às vezes ocorre um desgaste e vira matéria jurisdicional. Mas isso daí foi uma lei que foi criada e foi um colega meu que participou também ativamente, eu não posso esquecer o nome dele, Elvésio Duia Castelo, registrador de Espírito Santo. Eu me lembro que nós íamos a Brasília e discutimos isso durante largo tempo. Não é que se tirou do judiciário, mas não há matéria jurisdicional, né, nessa lei. Então, logo que ela foi promulgada, hoje em dia os cartórios, a gama de retificação de área do imóvel rural e urbano é muito grande e anda rápido, né? Anda rápido que o registrador, embora ele não tenha, não seja um juiz, mas ele pratica o juízo prudencial, porque quando decide as retificações de área, quer rural, urbana, inclusive as questões da alienação fiduciária, ele aplica o juízo prudencial porque julga também. Isso vem ocorrendo em larga escala e acho que vai ocorrer muito mais, porque os notários e registradores estão preparados para enfrentar os desafios que virão futuramente. Hoje nós estamos aí agindo na alienação fiduciária, na retificação rural, retificação urbana, os tabeliães fazendo o divórcio, né? E após isso vem para cá o registro, onde nós qualificamos esses documentos. Então tudo isso é fruto do novo sistema, né? Eu acho que quando se fala em ANOREG SP, ANOREG BR, o IRIB, tudo isso daí foi para o crescimento da classe, e o IRIB sendo a casa do registrador, aonde propiciou que os colegas passassem a se interessar muito mais pela carreira e passassem a estudar muito mais com essa criação de inúmeras leis. Esse desafio continua até hoje, que eu estava falando em
em retificação diária, mas a gente não pode esquecer aí além da alienação fiduciária, voltando, nós temos que falar do usucapião. O usucapião hoje é uma realidade dentro do registro de imóveis. Aqui no cartório de Franca, eu e meu colega temos inúmeros processos em andamento e normalmente é tal qual ocorre no judiciário, ocorre aqui dentro. E as partes peticionam com base nessa lei da usucapião e tem tido êxito total. O IRIB é um congraçamento muito importante, porque eu procurei, na minha gestão, fazer reuniões de âmbito nacional e de âmbito regional. Logo que eu assumi o IRIB, os colegas do estado de Minas Gerais reclamavam de uma reunião, pra você ter uma ideia, em Diamantina. Eu tive que fazer uma reunião em Diamantina. A primeira reunião na minha gestão, os mineiros quiseram que fosse em Belo Horizonte. Aí São Paulo, capital, em seguida, quis que fizesse em São Paulo. E isso foi ocorrendo em grande monta, as reuniões de âmbito nacional e reunião de âmbito regional. Agora o IRIB não parou aí, porque para que a gente desse um avanço muito grande, eu procurei ir à Espanha, no Cinder. Eu fui fazer uma visita lá e tive o apoio da colega de Brasília, a doutora Leia Browne, e do filho dela, Frederico. Nós fizemos uma reunião em Madrid e essa reunião foi de suma importância para criar um intercâmbio de estudos. Então, assinamos um protocolo de intenções e assinamos um protocolo de intercâmbio. E fizemos uma reunião na Universidade de Valladolid, onde eu tive a oportunidade de falar para a magistratura espanhola que alguns colegas e o pessoal da magistratura queriam conhecer como é que nós convivíamos aqui com a enfiteuse. Que hoje tem pouca enfiteuse, eu tenho aqui no meu cartório, mas para eles era uma novidade. E nessa viagem aconteceu algo interessante, que os espanhóis vieram falar comigo sobre as Tordesilhas, que eles comemoravam 500 anos das Tordesilhas. E por causa do meu nome, Bueno, né, que tem descendência espanhola, eles vieram comentar da Tordesilha deles, que muitos anos que se passaram, né? Aí eu tive a oportunidade de dizer que a Tordesilha deles aqui não teve muito efeito, porque era tão pequena e os buenos do passado acabaram com a linha das Tordesilhas, porque eles botavam fogo na água, né? Que era na cachaça, e o índio assustava e os bandeirantes não chegaram no Pacífico porque se desinteressaram, ficaram a gama de produtos e pedras preciosas que eles achavam naquela época já se davam por satisfeitos, né? E assim caminhou o país, né? Que a história do registro público se inicia desde a descoberta do Brasil, né? Na apropriação da terra, achavam que isso aqui era uma ilha, depois viram que era algo um pouco maior e criaram as capitanias hereditárias, Sesmaria, e aí veio o registro hipotecário. Quer dizer, a evolução do registro imobiliário no Brasil tem muito a ver com a pujança que nós vivemos hoje. A pessoa que assume a presidência do IRIB, e por que não, antes de assumir a presidência, eu participava da Associação do Serventuário, da criação da NOREG,
da criação do Sinoreg, tudo isso leva a se privar um pouco da família, né? E são muitas viagens seguidas, conseguir tocar o cartório com todas as nuances que existem, né? Mas isso daí, com o apoio de todos os colegas que eu tive no estado de São Paulo e no Brasil, e colegas, como eu disse o nome aqui, o Bernardo Francês, Ademar Fioranelli, o Galhardo de Araraquara e outros mais, o fardo ficava um pouco mais leve. A aposentadoria, hoje em dia, a gente tem que continuar trabalhando. Tem que continuar trabalhando. Enquanto tiver saúde e tiver um raciocínio bom, vamos enfrentando a batalha aí. O registro de imóveis no estado de São Paulo, ele cresceu muito. Mas nós temos que citar os outros estados. Que nós temos estados aí que, como o Rio Grande do Sul, que não se pode prescindir da cultura do gaúcho. O Rio Grande do Sul nós temos lá o colega Lamana Paiva, que vem prestando durante os longos anos relevante serviço à classe, produzindo muito. E isso ocorre em todos os estados brasileiros. Nós temos aí em Minas Gerais o colega Francisco, que vem colaborando com a nossa instituição, foi presidente do IRIB. Nós temos no Espírito Santo o colega Elvésio, que vem colaborando muito. Então, o Instituto criou um entrelaçamento muito grande entre os registradores e todos os presidentes que passaram por lá, desde Júlio Chagas de Oliveira, que foi o seu fundador, todos os demais que sucederam, cada um naquele período, no que exigia-se da época, prestaram relevante serviço. O futuro do registro de imóveis tem estado em boas mãos desde o início e até o presente. Agora mesmo está terminando a gestão o colega de Santa Catarina, quer dizer, foi um grande presidente em todo esse período aí e deu sequência aos trabalhos dos demais que por lá passaram. Aí eu tenho a consciência do dever cumprido na minha gestão. Eu tive muito apoio e a minha gestão marcou muito pelas leis que foram criadas, mas isso tudo somado ao apoio que eu tive de todos os colegas, a receptividade, a vontade de mostrar dentro do Estado brasileiro que os registradores, como os notários, são pessoas que têm colaborado muito para que as transações, os atos notariais, tudo isso tenha uma eficácia muito grande. Você tem uma ideia, na minha gestão ainda eu fiz contato com a América Latina, com o Comitê Latino-Americano, que é em Buenos Aires. O grupo que está lá vai desde o México, Terra do Fogo, até o restante do continente, e esse intercâmbio também com o Comitê Latino-Americano, com Montevidéu, no Uruguai, isso tudo somou, que nós passamos a criar um intercâmbio muito grande na América Latina, na Europa, né? E isso trouxe um crescimento muito grande que despertou para um futuro mais seguro para os registradores. Saudades a gente sente, saudades das batalhas diárias que se enfrenta, mas o momento, ao fim da minha gestão, foi dar sequência, passar para outros colegas que têm grandes ideais, tal qual o Jacomino. Ele assumiu e fez uma brilhante gestão, fez o IRIB crescer muito mais. Valeu a pena, né? Como é que é? Consciência do dever cumprido, lembrando sempre que não foi sozinho. Eu tive apoio
de todo o Estado brasileiro.